CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Vocês devem estar estranhando essa voz diferente, não é mesmo? Sou Júlia Victoria, atualmente estagiária de jornalismo do CRPRS. E para esse 35º episódio do CRPcast, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Teresa de Benguela, celebrado em 25 de julho, trazemos apenas vozes de mulheres negras para protagonizar essa edição. Essa data foi criada em menção ao primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas, realizado na República Dominicana em 1992. O objetivo era unir essas mulheres e visibilizar a luta contra o racismo e o machismo. No Brasil, desde 2014, nesta mesma data, comemora-se o Dia Nacional de Teresa de Benguela e Dia da Mulher Negra, líder quilombola de destaque que resistiu à escravidão, lutando pela comunidade negra e indígena que vivia sob sua liderança. A data reforça o nosso compromisso com a luta pelo combate à desigualdade racial, de gênero e social, em busca de um país mais justo, plural e digno. Na roda de conversa deste episódio, convidamos as psicólogas Roberta Gomes e Caroline Ferreira para falar sobre psicologia e feminismo negro. O bate-papo será mediado pela conselheira Silvia Edith Duarte Marques. No quadro Psi o quê? Convidamos a doutora em enfermagem, Cecília Isidoro, a explicar o conceito do termo português. Nas locuções, contamos com a participação da conselheira Miriam Cristiane Alves e da funcionária do CRP, Dora Santos. CRP destaca. Olá, eu sou Miriam Cristiane Alves, conselheira presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. E hoje quero reafirmar o compromisso do CRPRS no combate ao racismo e na luta contra o marco temporal. Nós, psicólogas, psicólogos, psicólogues, não podemos estar alheias aos movimentos de luta e de combate ao racismo, se de fato queremos exercer eticamente nossos fazeres profissionais. Essa é uma luta de todas as profissionais de psicologia que buscam construir um fazer para todas as pessoas e não somente para algumas. E esse nosso compromisso se expressa no fazer cotidiano da atual gestão do CRPRS. Somos 7 conselheiras negras, uma conselheira indígena, eleitas no último pleito eleitoral por meio de uma política de ações afirmativas em todo o sistema conselhos de psicologia. Esse aquilombamento tem nos possibilitado algumas ações e quero citar algumas a vocês. A elaboração de um programa de combate ao racismo institucional, considerando os processos de gestão, o diálogo com a categoria e com a sociedade, a criação de um espaço de orientação direcionado à categoria chamada Gira Poética CRPRS, a transformação em curso da Comissão Especial de Relações Étnico-Raciais em comissão permanente, a criação de um GT de enfrentamento ao racismo religioso no judiciário. Além disso, importante destacar a criação do Núcleo de Indígenas Psicólogas, que objetiva instrumentalizar a construção de fazeres da psicologia com os povos originários. É importante destacar também que a resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 18 de 2002, instrumentaliza psicólogas
públicas a combaterem ativamente situações em que violências racistas sejam identificadas em suas mais variadas modalidades. Acesse crprs.org.br/denúncias e contribua com o combate ao racismo em todas as suas manifestações. Seguindo esse compromisso, o Sistema Conselhos de Psicologia repudia todas as tentativas de impor retrocessos e de efetivar ações que ferem os direitos dos povos originários. Somos contra o projeto de lei 490 de 2007, que transfere o poder do Poder Executivo para o Legislativo a atribuição de realizar demarcações de terras indígenas, e a tese do marco temporal, que quer restringir a demarcação de terras indígenas aquelas que comprovarem ocupação datada de 5 de outubro de 1988, ano da promulgação da Constituição Federal. A psicologia se funda no compromisso com a defesa dos direitos humanos e com a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, conforme previsto pelo Código de Ética Profissional da Psicologia. Isso se traduz na defesa de direitos e políticas públicas relativas aos povos indígenas e suas vivências em diferentes contextos e etnias, que perpassam a presença ao território como eixo basilar de seus modos de ser e viver. O respeito às terras indígenas deve ser compreendido como uma ação afirmativa e reparatória frente ao histórico de genocídio, escravização e expropriação dos povos indígenas ao longo do processo constitutivo do Brasil. Saiba mais sobre essa luta em nosso site. Arte Psi. Olá, aqui é a Dora Santos, funcionária assessora de diretoria e da presidência do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, e quero compartilhar com vocês 2 dicas culturais que reforçam a força ancestral que mulheres negras têm para enfrentar as violências vividas cotidianamente. Dos 25 países com os maiores índices de feminicídios do mundo, 15 ficam na América Latina e no Caribe. Em um contexto de tanta violência, as mulheres negras são mais vítimas de violência obstétrica, abuso sexual e homicídio, de acordo com o mapa da violência de 2016. A primeira dica que trago é do livro Pelo Direito de Ser Quem Sou, um Ser Coletivo, da psicóloga Ayá Sandrali Bueno. Publicado em 2022 pela editora Zuc, os textos que compõem o livro se organizam a partir de conceitos que foram construídos ao longo da espiral de sua vida no IE, na interconexão existencial entre percepção e observação, na arte da escrita sob a cosmosensação matricentrada, compartilhadas de forma circular na troca que transforma o indivíduo em coletivo. Para Sandrali, o texto representa sua própria circularidade nos lugares por onde transita e se constitui como alguém com alteridade na luta radicalmente amorosa. A segunda dica é do documentário Cabela, lançado em 2015 com roteiro e direção de Yasmin Tainá. O curta-metragem mostra um olhar sensível sobre a experiência do racismo vivido cotidianamente por mulheres negras. O filme traz a descoberta de uma força ancestral que emerge de seus cabelos crespos, transcendendo o embranquecimento. Um exercício subjetivo de autorrepresentação e empoderamento. Cabela é uma experiência audiovisual realizada de forma coletiva por mulheres negras. O filme recebeu o prêmio de melhor curta-metragem da diáspora africana da Academia Africana de Cinema em 2017 e foi convidado para dezenas de festivais pelo mundo. Psi o quê? Você já ouviu falar em português? O termo foi criado pela intelectual negra Lélia Gonzalez para se referir à africanização do idioma falado no Brasil. Muitas palavras consideradas erradas nada mais são que a marca de algumas línguas da África na construção do português brasileiro, em especial de origem banto, tronco linguístico com mais de 600 línguas, trazidas à força durante a escravização. Convidamos Cecília Isidoro, que é doutora em enfermagem, a falar mais sobre esse conceito. Cecília
é professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora acadêmica da Divisão de Enfermagem do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e integrante da Câmara de Políticas Raciais e da Comissão de Heteroidentificação da UFRJ. Exerce o cargo de professora coordenadora da Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da População Negra e da disciplina Tópicos em Relações Étnico-Raciais no Contexto da Saúde e atua na recém-formada Superintendência de Ações Afirmativas, Diversidade e Acessibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, amigos. O tema do podcast de hoje é Português. Eu sou Cecília Isidoro, eu atuo na Superintendência Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Acessibilidade da UFRJ. Você já riu ou quis corrigir alguém que falou Flamengo, crima, craro, problema? Pois é. De todos os instrumentos ao qual foram submetidos negros no seu processo de vinda forçada para o Brasil, a língua foi uma ferramenta forte na colonização. Na chegada, trazido pelos navios negreiros ou tumbeiros, esses escravizados foram obrigados a mudarem seus nomes, mudarem suas vidas, se separarem de suas famílias e também foi imposto a eles a falarem a língua do colonizador. A importância da língua está em uma questão. Ela é um traço que nos conecta com a nossa origem, com quem nós somos, de onde nós viemos, nossas histórias e nossas memórias. Diversas variantes etnolinguísticas entraram em cena, mas o nosso português brasileiro, ele foi formado entre nagôs, urubais, jejes, além de línguas indígenas, né? Assim, a nossa língua não seria essa que falamos se não houvesse influência de outros povos. O conceito português é uma das contribuições mais importantes da teórica Lélia Gonzalez. Esse termo foi criado para pensar a formação da identidade cultural brasileira por meio de palavras provenientes dos idiomas africanos. A Lélia, formada em História, Geografia, com mestrado em Comunicação, com doutorado em Antropologia, professora tanto no nível médio quanto em faculdades e grandes universidades, ela cunhou esse termo transitando em várias áreas de conhecimento para apontar, na verdade, o quanto o racismo pode influenciar na história, na geografia, na linguística e até mesmo na psicanálise. Falar português não é falar errado, é falar africanamente, marcando as línguas e dialetos um tipo de subversão linguística, né? Entender isso é compreender a polifonia africana que resiste ao apagamento. As pessoas negras escravizadas não resistiam lutando só, fugindo, se organizando, enfrentando os colonizadores. Elas também recriaram formas de comunicação e sentidos de linguagem que tatuou de África a nossa língua portuguesa. Esse jeito de falar assim como uma marca muito do povo brasileiro. A entonação, os ritmos de fala, tudo isso é muito típico da cultura brasileira e que é uma cultura negra por excelência. O português que a gente fala aqui é diferente do português de Portugal. Então, o nosso português não é português, e sim português. Vocês querem ver um outro exemplo muito interessante? Acho que quase todo mundo conhece Clementina de Jesus. Pois é, essa mulher foi filha de escravizado e ouvia atentamente todas as músicas, todos os cantos que tanto a mãe quanto a avó cantavam para ela. Muitos desses cantos foram organizados e ela fez várias gravações sobre eles. Tem um que ela canta que eu adoro. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai? Purugunta onde vai, o parente pro quilombo do Tumbá. Essa frase quer dizer muita coisa. O Muriquinho, que é uma criança bem pequenininha, está abraçado com a mãe na carcunda dela, provavelmente amarrada, como várias tribos africanas costumam se deslocar com criança pequena. Então, o Muriquinho está na carcunda da mãe. Pergunto, para onde é que eles vão? Eu pergunto
aonde vai o parente? E ela responde, pro quilombo do Tumbá. Traduzindo, a mãe e a criança estão em fuga para o quilombo. Essa é a força do português. Mais do que um dialeto, mais do que palavras com aparências de estar sendo faladas de forma errada, o português é a língua da África. Ele não é apenas a substituição do R pelo L, esse L que é totalmente inexistente em alguns idiomas africanos. Ele vem da África também o fato de falarmos cantando, como na maior parte do país. Palavras que estão no nosso dia a dia: cafuné, cachaça, quitanda, fubá, muvuca, xingá, moleque, muriquinho. Se for botar uma lista aqui, nós vamos ficar nesse podcast aí por um longo tempo. Então, uma kizumba só, kizumba, kizomba. Então, essas palavras, elas são de origem africana e estão aí circulando no nosso vocabulário. Então, falar português não é falar errado, é falar africanamente, marcando todas as línguas e dialetos que se confluíram na nossa língua portuguesa. É uma subversão linguística. Entender isso é compreender a polifonia africana que mora na nossa língua portuguesa e que resiste ao apagamento. Elas não resistiam só lutando. Os negros escravizados não resistiam só lutando, nem fugindo, nem se organizando em quilombos. Eles também enfrentaram os colonizadores, recriando formas de comunicação, sentidos de linguagem que tatuou a nossa África, de África, a nossa língua portuguesa. Um jeito de falar assim que marca a gente. Vocês já repararam que também a gente costuma dizer: "Cê tá vindo, cê gostou, nasci". Então, todas essas inflexões do vocabulário da nossa língua portuguesa são presentes das línguas africanas para essa codificação chamada língua portuguesa. E não é só a palavra não, a entonação, o ritmo, tudo isso que dá um jeito tão brasileiro de falar, na verdade também não deixa de ser um jeito tão africano de falar. Uma outra coisa muito interessante acontece quando se fala de português. Quem ensinava realmente as pessoas a falar eram as mulheres. Ninguém duvida a capacidade da resistência das mulheres. E foram elas, segundo Lélia, que representaram as mães do Brasil. Ela sempre fala isso nos textos. A mulher negra foi a mãe do Brasil. Essas figuras femininas que, além de manter a sua cultura na culinária, na religião, na comida, também transmitiam um modo de falar de forma quase que natural, iam influenciando todo o seu entorno. E foi aí a subversão do português, do idioma, o português do colonizador, que elas não estavam transmitindo essa língua dominante, e sim os seus próprios valores, crenças e pertencimentos através do português. Quando essas mulheres criavam seus filhos e os filhos das sinhás, levavam-os a guardar para si as suas histórias, as suas origens africanas, a sua descendência, a sua ascendência africana, os seus mitos, as suas lendas, a sua religiosidade e, dentro disso, a sua forma de falar, a sua forma de pensar o mundo. Essa, sim, foi a verdadeira subversão. E se a primeira professora era a Mãe Preta, foram elas as difusoras dos elementos de matriz africana da nossa sociedade brasileira, incluindo o idioma. Português, não. Português. Com todos os seus saberes, com todas as culturas, com cânticos, com histórias, em todos os ambientes, de forma contínua, a mulher negra, ela mostrou não só a sua capacidade de resistência, mas a sua capacidade de disseminar a cultura em vários aspectos. Desse jeito assim, no cotidiano, na cozinha, na casa, no carinho que fazia nas crianças suas e dos outros, elas foram introduzindo esse vocabulário que hoje está aí, na nossa vida. Para quem não entendeu, vale a pena repetir um pouquinho. Português
é nada mais, nada menos do que essa tentativa de não apagar a força da nossa língua e a força do nosso povo. Se você não conhece esse português, preste atenção. Ele está circulando aí do nosso lado quando a gente fala você em C, quando a gente aperta o você em C, quando a gente aperta o está em tá e por aí afora. Se você não prestou atenção, eu te digo, você está falando português. Roda de conversa. A articulação entre mulheres afrodescendentes da América Latina e do Caribe simboliza uma importante ferramenta de combate ao racismo estrutural e à opressão da branquitude e do sistema capitalista sobre as mulheres afro em toda a região. Aumentar a representação política em cargos de poder de mulheres e pessoas negras tem sido um grande desafio. Em 2022, o Brasil elegeu 29 deputadas federais negras, sendo 2 do Rio Grande do Sul, algo inédito em nosso estado. Para falar sobre diferentes formas de enfrentamento dessas violências e refletir sobre o papel da psicologia nessa luta, convidamos as psicólogas Caroline Rodrigues Ferreira e Roberta da Silva Gomes a participarem da roda de conversa, mediada pela conselheira Silvia Edith Duarte Marques. Caroline é mestranda em Psicologia Social e Institucional pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde pesquisa processos de subjetivação, música e feminismos negros. Também é pós-graduanda em Musicoterapia, musicista e produtora cultural. Atualmente integra a Comissão de Relações Étnico-Raciais do CRPRS. Roberta é mestranda em Psicologia Social e Institucional pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua com psicoterapia de abordagem psicanalítica de adolescentes e adultos. Possui interesse nas áreas de saúde mental coletiva da população negra, psicologia clínica, psicanálise, racismo e feminismo negro. Também integra a Comissão de Relações Étnico-Raciais do CRPRS. Olá a todos, meu nome é Silvia Edith Duarte Marques, conselheira do Conselho Regional de Psicologia, e hoje estou com as colegas Caroline Rodrigues Ferreira e Roberta da Silva Gomes, que hoje vão nos presentear com algumas ideias a respeito de questões importantes e tão caras para nós enquanto mulheres negras. Sou uma mulher negra, cabelos crespos, tom de pele escura, estou com um blusão lilás e um colete cinza por cima, uso óculos e vamos iniciar então com Roberta e Caroline, fazendo a pergunta de como que elas veem atualmente a mulher negra no Brasil, o que representa, né, para elas. Então, saúdo a todas e todos que escutam o CRPcast dessa edição tão importante, né, celebrando o Julho das Pretas. E bem, para mim, o que representa ser uma mulher negra no Brasil hoje é um lugar de muita potência, de criação, também de resgate da nossa ancestralidade, da nossa cultura. Eu vejo um lugar que nós, enquanto mulheres negras, nós vemos as dificuldades que estão ao nosso entorno, mas de não nos resumirmos a elas. Então eu vejo cada vez mais movimentos individuais e coletivos, como em diversos movimentos sociais, de uma maior evidência desse nosso lugar de potência e de criação. Esses são movimentos que, para mim, podem resumir de uma forma pequena, assim, o que representa uma mulher negra hoje no Brasil, né? Estamos em lugares onde a gente desafia o status quo que nos quer tão longe deles, né? E esse lugar de potência, ele precisa ser muito evidenciado, né? Então, essa é a minha primeira contribuição nessa nossa conversa. Olá a todos, eu sou a Roberta. Então, primeiro queria agradecer ao CRP pelo convite, né, de estar aqui conversando hoje sobre essa data, como a Carol mencionou, que é tão importante para a gente, né? Uma data de luta, não só de comemoração, né? Mas de luta, de reconhecimento, de reverência, né? As que vieram antes de nós. E, bem, acho importante dizer que eu sou uma mulher negra, de pele clara, sou filha de um casal interracial e sou uma mulher cis, lésbica também. Bem, acrescentando o que a Carol já traz,
Inês, né, que eu concordo muito, assim, com ela. Nessa visão da gente estar num momento de muita potência, né, eu tenho entendido, assim, tenho pensado bastante nos espaços que eu frequento, como pesquisadora, como psicóloga, né, que acho que as mulheres negras nesse país hoje, né, estão num momento também de um resgate histórico-cultural muito importante. Né? Como eu disse antes, acho que é uma data para a gente reverenciar também quem veio antes de nós. E tenho cada vez mais percebido, né, nas relações sociais, interpessoais, como esse movimento de resgatar a nossa história, né? Resgatar quem chegou aqui antes de nós e quem inicia essa luta, né? Porque a gente está aqui em 2023, mas é uma luta que desde antes da colonização, se a gente for pensar, né? Mas pensando no Brasil, então desde o período, né, da colonização, da escravização, a gente tem aí mulheres negras resistindo, né? E a gente está se propondo a seguir esses passos sem nunca esquecer da onde a gente veio, quem nós somos e essa potência que nos atravessa enquanto sujeitas, né? Obrigada. Então, a Roberta traz, né, a questão de agradecer, né, os que vieram antes. E Caroline traz também a questão do movimento, né, ou movimento individual ou coletivo, mas é a necessidade deste movimento, né, para a superação das dificuldades. E ao longo desses anos, com todas as lutas, tenhamos tido e fazemos ainda, no dia de hoje, não foram suficientes para a gente conseguir, né, superar o racismo e todas as dificuldades enquanto uma mulher negra neste país. E pensando nisso, né, até porque temos aí no dia 25 de julho o Dia, né, Internacional da Mulher Negra e Latino-Americana e Caribenha, mas também temos foi feita uma homenagem, né, através da lei, no período da Dilma Rousseff, para a Teresa de Benguela. E eu gostaria de ouvi-las também sobre a Teresa, né? Então, Silvia, acho que tu traz primeiro, né, antes de entrar em quem foi, né, Teresa de Benguela, a importância dela para a nossa história, para a nossa luta. Tu traz algo importante, né, de que ainda que a gente tenha todos esses anos aí de resistência, o racismo segue existindo. Mas, por outro lado, justamente o fato da gente resistir, a gente estar em luta constante, que a gente segue viva, seguimos vivas, assim. Então, esse processo de resistência, né, de aproximação com os nossos pares, né, e daí não só as mulheres negras, mas também homens negros, negras, né, possibilita esse processo de aquilombamento e de resistência e de sobrevivência. Então, acho que é importante a gente sempre frisar isso. E isso vai justamente ao encontro de quem foi Teresa de Benguela, que foi uma mulher escravizada que consegue se libertar onde hoje é o atual estado do Mato Grosso. Ela era escravizada nesse lugar que se chamava Vale do Guaporé. E ela foi líder, né, quilombola. Ela foi líder do quilombo do Quariterê. E lá ela comanda, então, a maior comunidade de libertação de negros e de indígenas naquele momento, naquele período histórico. Ela vai, dentro do quilombo, coordenar toda uma estrutura administrativa, econômica, política, comunitária, garantindo que mais ou menos 100 pessoas pudessem ter sobrevivido, resistido durante 20 anos. A importância, né, de Teresa de Benguela para a gente, para a nossa luta, é dessa resistência, dessa existência, né, resistência. Então, de possibilitar que muitas e muitos e muitos, né, de nós pudessem seguir existindo naquele período. E isso nos traz, ainda para os dias atuais, essa memória, né, essa memória ancestral da luta, da resistência, da coletividade, da comunidade, né? Porque eu acho que essa é uma grande diferença, né, que a comunidade negra tem em relação à branquitude, né? Que é esse viver comunitário, né? Viver em coletividade e não um processo de existência eu-centrado, né? Obrigada, Roberta. Caroline? Eu faço muito coro com as palavras da Roberta, né, sobre a importância do aquilombamento e de a gente também de nós termos, né, uma liderança negra feminina importantíssima, homenageada
agora, nessa data, né? Porque no Brasil, um país racista e sexista, é muito importante também que a gente possa reconhecer quem foram as fortalezas aí que também fundaram esse país e que nos mantiveram vivas também. E sobre essas estratégias, né, de vida, de sobrevivência, de reexistência também, né, faz muita conexão com o que a gente vive hoje. Fiquei lembrando que ano passado foi a 10ª edição do Júlio das Pretas, né, e que tinha a temática do bem viver. É muito consoante com o que a Roberta traz, né, porque eu, pensando nas políticas do bem viver das mulheres negras, né, o que a gente pauta e o que a gente busca enquanto movimento, né, e colocando junto o movimento do Júlio das Pretas, né, a gente vai pensar na nossa conexão com a ancestralidade, com a cultura e de como a nossa vida do aqui e agora, ela nos é importante. Fala muito das nossas relações comunitárias, familiares, o que traz a gente para um lugar de cuidado, um cuidado nosso, um cuidado com os nossos, e que são lugares muito importantes para que a gente possa pensar a nossa existência para além do quesito saúde mental baseado em diagnósticos, né? De que a gente possa olhar para a produção de saúde mental, para os nossos cuidados em comunidade, o quanto eles são importantes, o quanto isso é importante para a nossa segurança pública, para processos educacionais também. Então eu vejo que isso tudo vem desse legado de mulheres como Teresa de Benguela. Então eu trago também muito essa importância desse legado, assim, para nós mulheres negras que seguimos hoje nas nossas lutas, né, coletivas, individuais, em espaços micropolíticos também. Então fico pensando e trazendo aqui para a roda também para enaltecer esse legado, né? Eu, enquanto mulher negra retinta, que cresci tendo poucas referências nos espaços comuns, como escola, de outras mulheres negras, poder falar sobre outras, poder falar sobre nós, é um lugar muito potente, que visa esse espaço de amplificação das nossas ideias, dos nossos desejos, das nossas reivindicações e, claro, das nossas vozes. Obrigada, Caroline. Então, qual é a importância do movimento Júlio das Pretas para a sociedade? O Júlio das Pretas, então, né, ele deu início, a primeira edição foi no ano de 2013, e ele conecta, né, as agendas políticas de organizações e movimentos de mulheres negras com esse fortalecimento, né, de ações políticas e também de ações autônomas, né, em esferas diversas. Então a gente vai pensar na saúde pública, vamos pensar nas seguranças públicas, na própria educação, e todos os anos o Júlio das Pretas, ele traz diversos temas que são relacionados não só à superação das desigualdades de gênero e de raça, mas também nesse lugar de evidência e de potência criativa que existe, então, nas nossas ações. Então, a importância de trabalhar o Júlio das Pretas, não somente no dia 25, é de nós seguirmos evidenciando que a nossa luta, ela acontece todos os dias, assim como em novembro, de não lembrarmos só do 20 de novembro. Então, um mês que dá ênfase para essas nossas agendas, ele é extremamente importante nesse sentido, no sentido de nós colocarmos a nossa história não contada na roda, para trazermos as nossas reivindicações à tona em espaços diversos, porque é uma abertura maior, a gente sabe, também em meses temáticos, né? Então, eu vejo que é um movimento também muito importante para aproximar outras mulheres negras da sua história, dos seus espaços, de quais arenas políticas elas estão participando sem necessariamente estar envolvidas em movimentos, né? Então, de nós termos consciência das nossas ações enquanto mulheres negras e desse nosso lugar criador de possibilidades de vida pra gente, né? De superar as discriminações diversas, mas para além disso criarmos formas baseadas na nossa história, na nossa ancestralidade e na nossa diversidade enquanto sujeitos e sujeitas negros, né? De nós criarmos as nossas agendas com base nas nossas necessidades, não só em necessidades universais. Então é um momento onde a nossa voz ela é muito mais ouvida e sentida, amplificada também para outros negros e negras. Eu concordo muito com isso que a Carol, com essa reflexão toda que a Carol traz, assim. E enquanto estava escutando ela, fiquei pensando, né, também, que é isso, né? Para além da luta para a gente acabar com as desigualdades, né, sociais, raciais, de gênero, né, de classe, a gente, enquanto movimento, né, enquanto movimento negro, enquanto mulheres negras em luta, a gente tem muita vida, muita potência também. E poder dar essa ênfase, então, para esses movimentos de vida, eu considero algo fundamental. Porque muitas vezes o que a gente vê no nosso cotidiano? A gente vê a ênfase na dor, no sofrimento, né, do nosso povo, que é algo real,
que é algo cotidiano, que é algo que faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia, mas a nossa vida não se resume a dor e a sofrimento, né? Muito antes, pelo contrário, a nossa vida se resume a muita possibilidade de vida por conta justamente dessa luta, né? Que foi também encabeçada por mulheres como Teresa de Benguela há muitos anos, né? Muito antes de nós existirmos, né? Aqui no AE. Acho que esse é um momento também, né? O Julho das Pretas, da gente poder trazer essa reflexão para a sociedade, né? Em geral, assim. Então, poder trazer como a gente tem potencialidades, né? Enquanto mulheres pretas, né? Na diáspora, resistindo, existindo aqui não só no Brasil, né? Mas na América Latina como um todo. Vou fazer uma provocação aí para vocês, né? Para poder ouvi-las mais, né? Foi colocado, né, a questão da nossa resistência e existência. E que nós não somos só dor, nós temos também vida, nós temos bem viver também. Que são conquistas que nós tivemos, né, historicamente dessa nossa luta. Então, o que vocês pensam sobre isso livremente? Porque eu gostaria de ouvi-las mais, assim, Caroline e Roberta, né? Talvez as pessoas que ouvirão no futuro ou estão nos ouvindo também gostariam de ouvir esse outro lado, né, da nossa resistência e existência à vida, o bem viver. O que a gente pode tirar dessa reflexão? Bem, acho que a gente poder pensar o que as mulheres pretas estão produzindo. E aí a gente pode pensar desde as mulheres, como a Carol falou, né? As mulheres pretas aí que não estão necessariamente inseridas dentro do movimento social, mas que também estão fazendo política com os seus corpos, né? Com as suas existências cotidianas, né? Então, as mulheres pretas da periferia que são chefes de família, né, que estão criando seus filhos de uma maneira, né, a possibilitar que eles consigam seguir existindo e reexistindo, isso também é pulsão de vida. Isso também é uma possibilidade da gente continuar existindo, né? Mulheres pretas que estão aí atuando na própria política, né? A gente teve nas eleições de 2022 um recorde, né, de não só mulheres, mas pessoas negras em geral ocupando cargos políticos. E aqui no nosso estado, né, a gente tem a bancada negra de deputadas, deputados estaduais. Temos também a Dayana como deputada federal e ainda na nossa Câmara temos também representações. Então, o quão importante é esse protagonismo, né, da negritude para a nossa existência, né, para a gente seguir existindo. Dentro da academia, né, Carol e eu falamos aqui hoje também enquanto duas mestrandas, né, pesquisadoras, somos colegas, né, no mesmo programa de pós-graduação e estamos aqui, né, pesquisando, produzindo ciência, produzindo conhecimento, né, e a gente só está aqui produzindo ciência, produzindo conhecimento porque muitas outras mulheres vieram antes de nós, né, abrindo o caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje. Penso que esses são alguns, pouquíssimos exemplos do que é essa possibilidade de bem viver para nós, né, mulheres negras. Obrigada, Roberta. Adicionando ao que a Roberta trouxe, eu fiquei pensando um pouco também nesses nossos corpos políticos, né? E em corpos políticos que não estão em arenas que nós, por exemplo, estamos, como a Roberta mencionou, né? De que a gente está nas nossas pesquisas enaltecendo e trabalhando a partir de potências negras, né? A gente tem essa questão comum de trabalhar em cima das potencialidades. E esse é um movimento que ele nos leva também a termos consciência de o que é ter um corpo negro no Brasil. E nós podemos também desindividualizar questões. A gente sabe da incidência do racismo em nós, no sentido de nos despotencializarmos, né? Quando vemos diversas notícias de violências, de exclusões do próprio racismo institucional em espaços diversos, né? Desindividualizar questões que são coletivas também nos leva para um movimento individual que se abre de forma coletiva para a nossa potência, né? Então, quando a gente também acompanha o ritmo de pesquisas, também não só de pesquisas no campo acadêmico,
acadêmico, mas também de pesquisas culturais na área do teatro, na área da música, a gente vê essas produções negras também abrindo para um lugar que fala da resistência, que enaltece quem veio antes de nós e que mostra quais portas estão abertas, quais portas a gente deve lacrar, quais portas a gente precisa meter o pé para que elas abram, né, para nós. E eu fiquei pensando muito nisso, nesses movimentos que a gente vem evidenciando cada vez mais, e os acessos em internet e redes sociais também ajudam muito a democratizar o acesso à nossa história como movimentos de protagonismo negro criador. Então, de estratégias que a gente consegue traduzir Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez a partir de uma sketch de teatro, de um vídeo curto informativo na internet, de músicas de artistas contemporâneas também, que dialogam com quem não está acessando livros, mas está acessando rádio, está acessando a televisão. Então, essa nossa pluralidade cada vez mais pautada na nossa resistência, ela se afasta cada vez mais de buscar um modelo alternativo ou um modelo branco para sermos uma outra coisa que ainda não nós mesmos, né? Então, esse movimento de nos afrocentrarmos, ele é extremamente potente. Eu acho que ele vem muito de encontro com o que a gente vem pautando na nossa geração em relação ao nosso cuidado, ao movimento de reverenciarmos a nossa história e de que nós também estamos aqui criando histórias e espaços, né, para os que virão além de nós, né? Então, penso muito nesse sentido, assim, te ouvindo e ouvindo a Roberta, Silvia. Então, de que forma, então, a psicologia pode contribuir, né, nas ações de superação da desigualdade de gênero e raça e para a promoção da potencialidade das mulheres pretas, né? Superação, digo, das desigualdades, que são várias. Então, a psicologia, né, que tem um histórico, primeiramente, né, na época da ditadura, onde ela, né, foi parceira da ditadura, podemos dizer. Por isso que o nosso estatuto hoje é baseado na Declaração Universal de Direitos Humanos, né, e a nossa profissão é promover os direitos humanos. E, posteriormente, também na graduação, né, estamos, vamos dizer, polidos para atender determinada população. E aí tem uma mudança na psicologia, acredito que o advento das cotas, acho que também é um dos fatores que influenciaram muito, a gente poder olhar para uma outra psicologia, principalmente a psicologia preta, né? Essa psicologia que tem uma representação dos corpos, como vocês já falaram, né? Nossos corpos não são invisíveis, não querem torná-los invisíveis, é diferente. Como que uma pessoa preta passa despercebida? Não passa. Ela é muito notada, a gente sabe disso. Os olhares nos dizem isso diariamente. O que fazem é o contrário, né, dessa visibilidade, é tentar nos tornarmos invisíveis. Mas, então, pensando na psicologia e não esquecendo dessa psicologia anterior, como que ela pode contribuir hoje? Como é que vocês veem isso, né? Roberta, por favor. Silvia, acho que tu começa, né, trazendo uma reflexão bem importante, que é de como surge a psicologia como profissão, né, no nosso país, assim. E aí eu engato quando tu traz, né, que um dos nossos objetivos enquanto profissão é justamente a defesa dos direitos humanos, é da gente poder pensar criticamente que enquanto psicólogas, psicólogos, a gente está cotidianamente lidando com pessoas, né? E pessoas vivem em sociedade. Então, toda psicologia, ela é social. Toda psicologia, ela necessariamente precisa levar em consideração o ambiente, o contexto, né, no qual as pessoas com quem a gente está trabalhando, não importa o âmbito de atuação profissional, estão inseridas. E isso é algo que, infelizmente, a gente sabe que a maior parte dos currículos, né, ouso dizer todos os currículos de graduação no país, ainda não tem como central, né? A gente tem aí docentes, pesquisadores, né, que trazem esse debate para dentro da sala de aula, mas ainda é uma minoria. E aí a gente precisa poder pensar de que forma que a gente vai trazer esse debate para a vida real, né, para a ponta. Então, quando a gente está atuando, né, na ponta, como que a gente está lidando com essas pessoas que a gente está atuando para poder trazer em primeiro lugar, né, eu penso que um acesso à garantia dos direitos mais básicos, né?
E aí a gente está falando de situações como, por exemplo, acesso, né, a saneamento básico, que a gente sabe que uma grande parte da população não tem acesso, a população periférica, que, por sua vez, é maior parte de população negra. Como que a gente, enquanto psicologia, está olhando para essa população? De que forma, né, que a gente acessa, assim? Então, eu penso que o primeiro passo é justamente a gente ter em mente que, sim, a psicologia está lidando com essa desigualdade o tempo inteiro, né? Desigualdade social, desigualdade de gênero, de raça, de classe, né? Porque isso faz parte da nossa sociedade, faz parte da sociedade capitalista, né? Que é a sociedade na qual a gente vive. Eu entendo, assim, que o primeiro olhar que a gente precisa ter é esse, porque se a gente não tem esse olhar, a gente vai estar produzindo um fazer profissional, produzindo uma psicologia que é incompleta, né? Que daí vai estar servindo o quê? Vai estar servindo aos interesses da branquitude, né? Das elites, que é a origem da nossa categoria, da nossa profissão no Brasil, como tu bem trouxe ali no começo desse bloco, dessa fala. Não sei se a Carol quer trazer alguma coisa. Eu quero porque eu fiquei pensando, Roberta, em algo que tu trouxe muito importante, que é sobre a questão da formação. Porque a gente vem de uma psicologia normalizadora, e que esse processo de normalização, ele também se dá com referenciais brancos. Então, quando a gente vai pensar numa criança, de que criança a gente está falando quando a gente está estudando desenvolvimento humano, por exemplo? Quando a gente vai pensar em população negra e pensar em saúde da população negra, de qual população negra a gente está falando? Como tu bem trouxe, é periférica, é urbana, é carcerária, é quilombola ou ribeirinha. São todas questões que nos faltam ainda durante a formação, na graduação, uma integralidade nesse olhar dos sujeitos que a gente está pensando. Então, pensar esses sujeitos dentro das suas singularidades, pensar território é extremamente importante, né? E debates que nos levem a pensar na questão da prática, como tu bem disse, né? E isso é uma coisa que não se faz com disciplinas de tópico especial ou eletivas, né? Precisa fazer parte dos currículos dos cursos e talvez nem necessariamente como uma única disciplina de psicologia ou relações sociais. Mas lá na psicanálise, como é que a gente vai pensar pessoas negras nesse contexto que a gente está pensando um paciente, de exemplo, não racializado? Então, são questões que eu acho bem importantes de a gente discutir e que nos ajudam a entender quando a gente vê divulgações do próprio conselho regional aqui ou do federal sobre o Júlio das Pretas, tantos psicólogos e psicólogas questionando para que a importância do Júlio das Pretas, né? Então são questões que me inquietam e que também apontam muito para as falhas que ainda tem na nossa formação e falhas que são corrigidas por vezes por psicólogos e psicólogas que têm interesse de buscar uma especialização, de pensar essa questão na sua formação. Então eu penso muito nisso, de que a gente precisa já desde essa raiz da nossa formação tá em pensar racialidades, né? Pensar a população negra, pensar a população indígena também, que eu acho muito importante também mencionar aqui, como parte, pensar a população branca como uma população racializada desde a nossa formação. E para finalizar, a Silvia mencionou a psicologia preta, né? Eu gosto muito de pensar a psicologia enquanto psicologias, né? Nesse lugar plural, para que a gente possa ver também diferenças do que a gente pensa, o que a gente trabalha, né? E na psicologia preta tem uma necessidade, né, marcada já no corpus teórico, na prática, né, de destacar essas limitações que a gente vem conversando aqui da psicologia enquanto uma ciência colonial e de poder também analisar quais são os efeitos que esse mesmo sistema cria numa pessoa negra e também de propor, né, uma consciência, uma compreensão e uma prática psicológica que, a partir dos termos próprios africanos na diáspora, busque uma forma de nos enxergar para além de uma vida que tem muitos, vou chamar de desajustes, assim, com muitas aspas, né, de uma vida numa sociedade racista, né, de a gente poder entender que aquela hipertensão, aquelas crises de ansiedade que chegam em diversos lugares, seja na escola, na clínica, enfim, pode ter uma questão totalmente ligada a gênero e raça. Então, essas questões são muito importantes e que a gente ainda sente falta na psicologia. Então, eu penso um pouquinho por esse caminho, né, de que a gente ampliar a nossa visão de psicologia para uma visão plural e que integre todas as pessoas que a gente pensa enquanto sujeitos que ocupam esse país, né, em suas pluralidades, é algo que pode nos ajudar a lidar com as desigualdades que a gente encontra no nosso fazer psíquico. Só queria colocar uma coisinha que vai ao encontro, assim, do que a Carol traz, que eu fiquei pensando, né, quando ela traz
traz a importância, por exemplo, quando a gente pensa na psicanálise, como que a gente vai estar lidando, então, com as pessoas brancas, né? Entendendo que, sim, as pessoas brancas também são racializadas, né? Que não somos só nós, pessoas negras, pessoas indígenas, né, que somos racializadas, que a racialização, ela faz parte, né, dessa construção social. Então, do quão importante é para a gente que está atuando enquanto psicólogos, né, podermos estar constantemente demarcando que a racialização, ela faz parte das pessoas, né, ela faz parte da humanidade por conta dessa construção social, e por isso a gente não pode deixar de lado, né, a racialização das pessoas que a gente está atendendo, que a gente está escutando, não importa em que área de atuação a gente esteja, né? Então, poder problematizar não só com colegas nossas, né, mas também com aquelas pessoas que a gente vai estar atendendo da sociedade. Queridas, obrigada por compartilharem saberes. E, bom, para finalizarmos, eu gostaria que vocês pudessem se colocar, se quiserem, né? E agradeço muito a parceria de hoje. Bem, eu queria agradecer, né, Silvia, acho que é isso, é sempre importante a gente poder estar debatendo, né, temáticas como o Julho das Pretas, né, e não só, né, no dia 25 de julho, como a Carol bem mencionou mais cedo, também poder trazer aqui um reconhecimento, né, parabenizando essa atual gestão, né, por estar no cotidiano, né, do Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul, trazendo os debates étnico-raciais, né? Que isso é fundamental para todo esse debate que a gente está fazendo aqui, né? Para a gente conseguir efetivamente superar essas desigualdades, né? A gente precisa ter a temática em foco, né? Então, agradecer também a essa atuação, né, da gestão, sobretudo, assim. E é isso, obrigada, né? Seguimos aí juntos. Eu também agradeço pela nossa conversa, agradeço a Roberta, agradeço a Silvia, foi ótimo passar esse tempo com vocês. E, bem, a Roberta falou muito do que eu também gostaria de falar, novamente em sintonia, assim, também, sobre a importância dessas ações que a gestão atual aqui do CRP Rio Grande do Sul tem feito, sobre as temáticas que têm vindo nos podcasts, no Entre Linhas, nas redes sociais, as atividades culturais que nós temos no Conselho, pautada nessa pluralidade da nossa existência, né? Pensando vidas negras de diversas formas, pensando vidas indígenas de diversas formas, colocando em prática aquilo que nós conversamos, né? A psicologia que a gente acredita, né? Uma psicologia que ela não é neutra, que ela se posiciona ao lado do direito à vida de todos e todes. Então, eu gostaria de agradecer por estar aqui mais uma vez nessa roda e seguimos juntas aí, certo? Um abraço a todas que nos escutam. Até a próxima. Agradecer aos que vieram antes de mim no CRP, as pessoas pretas e pretos que estiveram antes e que hoje, né, estamos colhendo, pelo menos na visibilidade, né, as caras pretas, as caras indígenas, LGBTQIA+, as pessoas com deficiência, que estão compondo hoje o nosso conselho. E também são profissionais da psicologia que estavam invisibilizados, né? Essa é a nossa cara, essa é a nossa psicologia, né? Também fazemos parte. Agradecer novamente, Roberta e Carolina. Até mais. Esperamos que tenham gostado do 35º episódio do CRPcast, especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Teresa de Benguela. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal do YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve!
Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.